Isso aconteceu comigo há 4 meses, quando eu dirigia para aplicativo nas madrugadas de São Paulo. Até hoje, não consigo usar o celular à noite sem sentir um frio na barriga. Eu tinha perdido meu emprego numa empresa de logística no início do ano e precisava pagar as contas. Meu carro, um Corolla 2010, estava quitado, então decidi tentar a vida como motorista de aplicativo. O dinheiro durante o dia era fraco, mas descobri que nas madrugadas, principalmente de quinta para sexta e nos fins de semana, dava para fazer uma grana boa. Comecei a sair de casa por volta das 22 horas e ficava rodando pela cidade até umas 5 da manhã. Conhecia São Paulo como a palma da mão, menos nasci e cresci aqui na Zona Leste, então sabia todos os atalhos, todos os lugares perigosos para evitar, todas as rotas que fluíam melhor dependendo do horário. As corridas noturnas eram sempre interessantes. Você pega todo tipo de gente. Pessoal saindo da balada, trabalhadores do turno da madrugada, gente voltando de festa, às vezes algum bêbado que nem conseguia falar direito. O endereço. Eu sempre fui tranquilo com os passageiros, educado, mas sem puxar muito assunto. Cada um no seu quadrado. Foi numa quinta-feira, por volta da 1h30 da manhã, que tudo começou. Eu estava parado num posto na Vila Madalena, tomando um café e checando o movimento no aplicativo, quando chegou uma solicitação. O nome do passageiro era Carlos M. e o destino ficava na Zona Sul, no bairro do Brooklyn. A corrida parecia normal, 5 estrelas de avaliação, sem observações especiais. O endereço de origem era uma rua residencial bem movimentada, cheia de prédios novos. Aceitei e fui para lá. Quando cheguei no local, liguei para o passageiro como sempre fazia. O telefone chamou algumas vezes e caiu na caixa postal. Esperei uns 2 minutos e liguei de novo. Mesma coisa. Mandei uma mensagem pelo aplicativo. Oi, Carlos. Cheguei no endereço. Estou num Corolla prata. Nada. Fiquei ali parado por uns 10 minutos. A rua estava vazia, apenas alguns carros estacionados, e as janelas dos prédios todas escuras. Tentei ligar mais 2 vezes, mas o telefone nem tocava mais, ia direto para a caixa postal. Pensei em cancelar a corrida, mas sabe como é, você perde dinheiro quando cancela depois de chegar no local. Resolvi ir até o portão do prédio, para ver se encontrava o cara. O edifício era moderno, daqueles com portaria 24 horas. Falei com o porteiro. Oi, boa noite. Estou aqui para pegar um passageiro, Carlos M. Apartamento. Deixa eu ver aqui. Olhei no aplicativo, mas não mostrava o número do apartamento, só o endereço da rua. O porteiro, um senhor de uns 60 anos, me olhou com uma expressão estranha. Carlos, não tem nenhum Carlos morando aqui não. Você tem certeza do endereço? Mostrei o celular para ele. O endereço batia perfeitamente. Estranho, ele disse, coçando a cabeça. Trabalha aqui há 8 anos e nunca teve nenhum Carlos. Você tem o sobrenome completo? Só aparecia Carlos M. no aplicativo. Agradeci o porteiro e voltei para o carro, confuso. Cancelei a corrida e reportei que o passageiro não apareceu. Foi aí que notei algo estranho. Quando fui ver o histórico das corridas, para fazer o relato, a corrida do Carlos M. não aparecia em lugar nenhum. Nem nas ativas, nem nas canceladas, nem no histórico. Era como se nunca tivesse existido. Mas eu tinha certeza absoluta de que tinha recebido a solicitação. Lembrava perfeitamente do nome, do endereço, até do tempo que fiquei esperando. Pensei que fosse algum bug do aplicativo e segui trabalhando. Fiz mais 3 corridas até o amanhecer e fui para casa. Na noite seguinte, por volta das 2 da manhã, aconteceu de novo. A segunda corrida fantasma aconteceu numa sexta-feira. Eu estava na região da Consolação quando chegou a solicitação. Carlos M. De novo. Mas desta vez o destino era diferente. Um endereço na Vila Olímpia. Pensei que fosse coincidência. Carlos é um nome comum, e talvez o cara da noite anterior tivesse conseguido outro motorista. Aceitei a corrida sem pensar muito. Cheguei no endereço, um prédio comercial que ficava numa rua movimentada da Vila Olímpia. Era quase 2h30 da manhã, então a área estava bem vazia. Liguei para o passageiro menos mesma situação. O telefone chamava, ia para a caixa postal. Desta vez, nem perdi tempo esperando. Fui direto ao prédio, para tentar falar com algum segurança. O edifício tinha várias empresas, mas estava fechado. Não tinha porteiro nem segurança à vista. Voltei para o carro e cancelei a corrida. Quando fui checar o histórico, a mesma coisa. Não havia registro nenhum da solicitação. Comecei a ficar incomodado. 2 corridas em 2 noites. Sempre o mesmo nome, sempre desaparecendo do sistema. Não fazia sentido. Resolvi perguntar para outros motoristas. Na madrugada de sábado, parei num posto na Marginal Pinheiros, onde sempre se reunia uma galera que trabalhava de madrugada.
Conheci alguns de vista, menos sempre nos cumprimentávamos quando nos encontrávamos por aí. E aí, pessoal, cumprimentei um grupo de 3 motoristas que estavam tomando café. Vocês já tiveram algum problema estranho com o aplicativo? Tipo corrida que desaparece do sistema? Um deles, o Márcio, motorista há uns 5 anos, me olhou interessado. Como assim? Desaparece. Contei sobre as corridas do Carlos M. Os 3 ficaram em silêncio por um tempo. Cara, disse o Márcio, você trabalha na Zona Sul? Às vezes. Por quê? Já ouvi uns papos estranhos sobre corridas fantasmas por lá. Tem uns colegas que falam de passageiro que chama e nunca aparece, sempre na mesma região. O Júlio, outro motorista mais velho, se aproximou da conversa. Eu mesmo já passei por isso umas 3 vezes. Sempre um Carlos alguma coisa, sempre na Zona Sul. Pensava que era coincidência, mas depois de um tempo você começa a desconfiar, né? Senti um arrepio. E vocês sabem de mais alguém que passou por isso? Tinha um cara, o Robson, que falava muito dessas corridas estranhas, disse Márcio. Mas ele parou de trabalhar faz uns 2 meses. Disse que não aguentava mais dirigir à noite. E tem o Fernando também, completou Júlio. Ele sumiu do grupo do WhatsApp depois que começou a reclamar dessas corridas fantasmas. Ninguém mais viu ele por aqui. A conversa me deixou mais inquieto ainda. Não eram só coincidências isoladas? Havia um padrão. Vocês acham que eu deveria parar de aceitar essas corridas? Perguntei. Márcio deu de ombros. Olha, cada um sabe de si, mas se fosse comigo, eu ficaria esperto. Às vezes é melhor não mexer com certas coisas. Voltei para casa naquela noite sem fazer mais corridas, a cabeça fervilhando de perguntas. Pesquisei na internet sobre corridas fantasmas, aplicativos com bugs estranhos, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Não achei nada relevante. Durante a semana, fiquei uns dias sem trabalhar à noite. Fazia apenas corridas durante o dia, que eram normais. Nada de estranho acontecia, menos passageiros reais, corridas que apareciam no histórico. Tudo funcionando perfeitamente. Mas o dinheiro do dia era muito pouco. Eu precisava das corridas noturnas para conseguir pagar as contas. Na quinta-feira seguinte, decidi voltar para as madrugadas. Estava determinado a evitar a Zona Sul e ficar apenas nas regiões centrais e Zona Leste, onde conhecia melhor. Funcionou por algumas horas. Fiz 4 corridas normais entre as 22 horas e 1 da manhã. Passageiros reais, conversas normais, pagamentos processados corretamente. Então às 2h15 da manhã, enquanto estava parado na Avenida Paulista esperando uma nova solicitação, meu telefone tocou. Não era uma notificação do aplicativo, era uma ligação normal. Olhei para a tela. O nome que aparecia era Carlos M. Mas isso era impossível. Eu nunca tinha salvado esse contato no meu telefone. Fiquei olhando para a tela do celular, o coração disparado. O telefone continuava tocando, e o nome Carlos M. piscava na tela. Minha primeira reação foi desligar, mas uma curiosidade mórbida me impediu. Atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Podia ouvir apenas uma respiração pesada, como se alguém estivesse correndo ou com dificuldade para respirar. Alô? Tem alguém aí? Repeti. Uma voz masculina, baixa e rouca, finalmente respondeu. Você é motorista, sim. Sou. Quem está falando? Preciso de uma corrida. Você pode me buscar? Algo na voz me deixou extremamente desconfortável. Não era apenas o tom rouco. Havia algo errado, como se a pessoa estivesse falando com muito esforço. Olha, se você quer uma corrida, precisa chamar pelo aplicativo. Não posso atender ligações diretas. Por favor. A voz insistiu. É urgente. Não consigo usar o aplicativo. Por que não consegue? Pausa longa. A respiração pesada continuava. Estou na rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, número 423. Brooklyn? Você conhece? Senti um frio na espinha. Brooklyn era a Zona Sul, exatamente a região que os outros motoristas tinham mencionado. Escuta, não posso fazer corridas particulares. É contra as regras da plataforma. Se você... A ligação foi cortada, fiquei ali parado na Paulista, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Como aquele número tinha parado no meu celular? Como ele sabia que eu era motorista de aplicativo? Resolvi pesquisar o endereço que ele tinha falado. Digitei no Google Maps, Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 423, Brooklyn. O endereço existia. Era um prédio residencial numa rua tranquila. Nas fotos do Street View, parecia um local normal, prédio de uns 10 andares. Bem conservado, com uma pequena área verde na frente. Mas algo me incomodava. Decidi pesquisar mais sobre aquele endereço específico. Foi quando encontrei uma notícia de 2017, no site do G1. Incêndio. Em prédio do Brooklyn deixa uma vítima fatal. Meu sangue gelou.
Abri a matéria. A notícia dizia que um incêndio tinha começado no 8º andar do edifício da rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, número 423. O fogo foi controlado pelos bombeiros, mas uma pessoa morreu, um homem de 35 anos, identificado apenas como Carlos M., que tinha ficado preso no apartamento. Segundo a matéria, ele tinha tentado sair do prédio, mas ficou desorientado pela fumaça e não conseguiu encontrar a saída. Os bombeiros encontraram o corpo perto do elevador, aparentemente tentando escapar. Li a notícia 3 vezes, tentando processar a informação. O Carlos M. das corridas fantasmas era uma pessoa real, e estava morto há mais de 6 anos. Minha primeira reação foi de descrença total. Tinha que ser coincidência. Carlos é um nome comum, e M poderia ser qualquer sobrenome. Mas no fundo, eu sabia que não era coincidência. Passei o resto da madrugada pesquisando sobre o caso. Encontrei mais algumas notícias, mas com poucas informações adicionais. Carlos Moreira, técnico em informática, morava sozinho no apartamento 804, não tinha família em São Paulo, os pais moravam no interior. O que me chamou mais atenção foi uma pequena nota num jornal local, publicada uma semana depois do incêndio. Dizia que alguns moradores do prédio relataram atividades estranhas no apartamento dele nas semanas anteriores ao incêndio. Barulhos durante a madrugada, luzes acendendo e apagando sozinhas. Quando chegou 5 da manhã, resolvi ir para casa. Mas não consegui dormir. Fiquei pensando na ligação, na voz desesperada, no endereço que coincidia perfeitamente com o local da tragédia. Durante o dia tentei me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Estresse, cansaço, imaginação trabalhando demais. Decidi que não ia mais trabalhar à noite por um tempo, mas quando anoiteceu, o celular tocou novamente. Carlos M. na tela. Desta vez, atendi sem hesitar. Carlos, a voz estava mais clara, mais desesperada. Por favor, você precisa me buscar. Estou preso aqui há tanto tempo. Não consigo sair sozinho. Carlos, você está morto. Eu vi a notícia do incêndio, silêncio longo. Depois, um som que me arrepiou completamente. Não era choro, era algo entre gemido e lamento. Eu sei, ele disse finalmente, mas preciso sair daqui. Você é motorista, né? Pode me levar para outro lugar, não entendo. Como você está me ligando se venha me buscar, por favor? Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 423, apartamento 804. A ligação foi cortada novamente. Olhei para o celular, as mãos tremendo. Sabia que deveria ignorar ficar em casa, esquecer tudo isso. Mas uma força que não conseguia explicar me empurrava para o carro. 20 minutos depois, estava dirigindo em direção ao Brooklyn. A viagem até o Brooklyn foi a mais tensa da minha vida. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade, e eu ficava olhando constantemente para o celular, esperando que ele tocasse novamente. As ruas estavam vazias, apenas alguns carros esporádicos, e os postes de luz criando círculos amarelados no asfalto molhado. Tinha começado a garoa. Quando cheguei na rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, parei o carro do outro lado da rua e observei o prédio. Era exatamente como nas fotos do Street View, mas havia algo perturbador na atmosfera do lugar. A maioria das janelas estava escura, exceto algumas com uma luz fraca e amarelada. O 8º andar, onde tinha acontecido o incêndio, estava completamente às escuras. Fiquei ali parado por uns 10 minutos, tentando reunir coragem para sair do carro. Parte de mim ainda esperava que isso tudo fosse algum tipo de pegadinha elaborada, ou que eu estivesse tendo algum tipo de crise nervosa. O telefone tocou. Carlos M. Alô, você chegou. Estou vendo seu carro. Olhei ao redor, procurando alguma janela iluminada de onde ele pudesse estar me observando. Nada. Onde você está, Carlos? Apartamento 804. Pode subir? Não consigo descer. Minha voz saiu trêmula. Carlos, esse apartamento não foi destruído no incêndio? Não totalmente. Ainda tem partes. Ainda tem como entrar. Por favor, preciso muito da sua ajuda. Contra todos os meus instintos, saí do carro. A chuva fina molhava meu rosto e criava um barulho constante que abafava qualquer outro som. Atravessei a rua e me aproximei do prédio. O porteiro estava dormindo na cadeira da portaria. Bati no vidro algumas vezes até ele acordar. Era um homem de meia idade, com cara de poucos amigos. Boa noite, disse quando ele abriu a porta. Vim buscar o morador do apartamento 804. Ele me olhou como se eu fosse louco. 804? Rapaz, aquele apartamento tá interditado há anos. Pegou fogo, né? Não sobrou quase nada. Mas eu falei com o morador agora há pouco. Não tem morador nenhum lá não. E olha, mesmo que tivesse, eu não posso deixar ninguém subir depois da meia-noite sem autorização prévia. Mostrei a tela do meu celular, onde ainda aparecia o histórico da ligação de Carlos M.,
Viu? Ele me ligou pedindo para Buscalow. O porteiro olhou para a tela, franzindo a testa. Que estranho. Mas não posso deixar você subir. Apartamento 804 tá lacrado pela prefeitura desde 2017. Ninguém entra lá. Voltei para o carro, frustrado e confuso. Como Carlos estava me ligando de um apartamento lacrado? E como ele podia me ver se o apartamento estava às escuras? Assim que sentei no banco do motorista, o telefone tocou novamente. Você não subiu. Carlos, o porteiro disse que o apartamento está lacrado. Não posso entrar. Tem outra forma. Garage. Porta dos fundos. Escada de incêndio. Minha cabeça estava latejando. Escuta, isso tudo está muito estranho. Acho melhor eu ir embora. Não. A voz ficou desesperada, quase gritando. Por favor, não me abandone. Já fazem anos que ninguém vem me ajudar. Os outros motoristas, eles pararam de vir. Outros motoristas. Silêncio, Carlos. Que outros motoristas? Eles me buscavam antes. Mas depois eles pararam de trabalhar à noite. Não sei porquê. Lembrei imediatamente da conversa com Márcio e Júlio. Robinson, que parou de trabalhar. Fernando, que desapareceu do grupo. Carlos, onde esses motoristas estão agora? Não sei. Eles sumiram. Por isso, preciso de você. Senti um medo profundo tomando conta de mim. Liguei o carro e comecei a sair dali. Não vá embora! A voz no telefone ficou distorcida, mais grave. Você não pode ir embora. Desculpa, Carlos, mas isso tá muito estranho. Preciso ir. Desliguei o telefone e acelerei. No retrovisor. Vi que todas as luzes do 8º andar tinham se acendido ao mesmo tempo. Cheguei em casa às 4 da manhã, tomei um banho quente e tentei dormir. Mas cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz desesperada do Carlos pedindo ajuda. Nos 3 dias seguintes, não trabalhei à noite. Fiz apenas corridas durante o dia e tentei esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas na quarta-feira, algo mudou. Eu estava em casa, por volta das 22 horas, assistindo televisão, quando o aplicativo do motorista começou a tocar sozinho no meu celular. Peguei o telefone para ver o que estava acontecendo. Tinha uma solicitação ativa na tela. Destino: Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 423, passageiro, Carlos M. Mas eu não tinha aberto o aplicativo. Não tinha nem ligado o modo motorista. Fechei o aplicativo e abri novamente. A corrida continuava lá. Como se eu tivesse aceitado o Tentei Canceler. Apareceu uma mensagem de erro. Não é possível cancelar esta corrida. Meu coração disparou. Fechei o aplicativo completamente e reiniciei o celular. Quando liguei novamente, o aplicativo abriu sozinho. A mesma corrida estava lá e agora mostrava que eu estava a caminho do local de origem. Foi quando percebi que não tinha mais escolha. Tentei por mais 1 hora desinstalar e reinstalar o aplicativo, resetar as configurações, até mesmo formatar o celular. Nada funcionava. A corrida do Carlos M sempre voltava, como se estivesse gravada permanentemente no sistema. Por volta da meia-noite, desisti de lutar contra aquilo. Peguei as chaves do carro e saí de casa, sabendo que não tinha mais escolha. Durante o trajeto até o Brooklyn, comecei a entender algumas coisas. Os outros motoristas que tinham sumido, Robinson, Fernando, provavelmente passaram pela mesma situação. As corridas fantasmas, as ligações, o aplicativo que parava de obedecer. E no final, todos acabavam indo até aquele prédio. A diferença é que eles nunca voltaram. Quando cheguei na rua, o apartamento 804 estava iluminado. Podia ver uma silhueta na janela, acenando para mim. O telefone tocou imediatamente. Você voltou. Não tive escolha, Carlos. O aplicativo. Não consigo mais controlá-lo. Eu sei. É assim que funciona. Agora você entende. Saí do carro e olhei para cima. A figura na janela era clara. Agora, um homem de meia idade. Magro, com roupas escuras. Ele continuava acenando, mas havia algo errado nos movimentos, como se fossem mecânicos demais. Carlos, o que você quer exatamente de mim? Quero sair daqui, quero ir embora, mas não consigo sozinho. E os outros motoristas que vieram antes de mim? Pausa longa. Eles me ajudaram. Onde eles estão agora? Aqui, comigo. Senti o sangue gelar. O que você quer dizer com isso? Suba, apartamento 804. Vou explicar tudo. Desta vez o porteiro não estava na portaria. A porta do prédio estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair. Entrei e fui direto ao elevador. O botão do 8º andar estava aceso, pulsando numa luz vermelha que não deveria existir. Quando as portas se abriram no andar, senti um cheiro forte de fumaça e queimado, como se o incêndio tivesse acontecido ontem. O corredor estava parcialmente destruído. As paredes tinham marcas de fogo, o teto estava carbonizado e pedaços de gesso caído cobriam o chão. Mas estranhamente, havia luz menos uma luz amarelada e pulsante que vinha de lugar nenhum. A porta do apartamento 804
estava aberta. Entrei devagar, chamando Carlos. O apartamento era impossível. Deveria estar completamente destruído pelo fogo, mas estava habitado. Tinha móveis queimados, mas ainda utilizáveis. Paredes carbonizadas, mas com quadros pendurados. Uma televisão antiga funcionando sem som. E tinha pessoas, 3 homens sentados no sofá, todos vestindo uniformes de motorista de aplicativo. Todos com a mesma expressão vazia no rosto, olhando fixamente para a televisão que mostrava apenas estática. Reconheci um deles pelas fotos que tinha visto no grupo do WhatsApp. Era o Fernando. Fernando, chamei. Ele virou o rosto para mim devagar, como se o movimento doesse. Os olhos dele estavam completamente sem vida. Oi, ele disse, com uma voz monótona. Você também veio buscar o Carlos? Antes que eu pudesse responder, ouvi passos vindo do que parecia ser o quarto. Carlos aparece. O mesmo homem que eu tinha visto na janela. Mas agora podia ver que ele estava queimado, a pele do rosto e das mãos estava carbonizada. A roupa estava chamuscada, e os olhos tinham uma cor estranha, como se fossem feitos de fumaça. Você veio, ele disse, sorrindo. O sorriso revelou dentes enegrecidos. Carlos, o que é isso tudo? O que aconteceu com esses caras? Eles me ajudaram. Agora fazem parte da minha família. Olhei novamente para os 3 motoristas no sofá. Eles não piscavam na Alcei Maxium, apenas ficavam ali, como bonecas quebradas. Você quer que eu me torne igual a eles? Não exatamente, você tem uma função diferente. Carlos se aproximou de mim. O cheiro de queimado ficou mais forte. Viu? Eu morri neste apartamento há 6 anos. Fiquei preso aqui, sem conseguir sair. Mas descobri que posso influenciar certas coisas. O aplicativo, por exemplo, posso fazer aparecer corridas falsas, posso ligar para motoristas. Por que faz isso? Porque preciso de companhia. E porque preciso de alguém para continuar trazendo mais gente para cá. Senti o estômago embrulhar. Quer dizer que você vai continuar sendo motorista. Vai trabalhar normalmente durante o dia. Mas à noite você vai ajudar outros motoristas a chegarem aqui, igual os outros fizeram antes de você. Tentei correr para a porta, mas ela se fechou sozinha com um barulho seco. Não adianta fugir, você já está conectado ao sistema. O aplicativo vai te guiar para fazer o que precisa ser feito. Peguei o celular desesperadamente. A tela mostrava dezenas de solicitações ativas, todas para o mesmo endereço, todas com passageiros diferentes. Roberto S., João P., Anderson M., todos mortos, todos presos naquele apartamento, usando Carlos como intermediário para atrair novos motoristas. Não, murmurei, não vou fazer isso. Carlos riu, um som horrível, como madeira queimando. Você não tem escolha. Igual aos outros não tiveram. Foi quando percebi que tinha uma chance. A porta estava fechada, mas a janela do 8º andar estava aberta. Sem pensar 2 vezes, corri e me joguei pela janela. Acordei no hospital 3 dias depois. Tinha quebrado 2 costelas e o braço esquerdo, mas estava vivo. Os médicos disseram que foi um milagre menos normalmente. Uma queda do 8º andar seria fatal. Contei para todo mundo que tinha sido um acidente, que escorreguei numa escada de incêndio enquanto tentava ajudar alguém. Ninguém questionou muito, mas a verdade é que não escapei completamente. Ainda trabalho como motorista de aplicativo. Durante o dia, tudo e normal. Mas quando anoitece, quando chega perto da meia-noite, o aplicativo começa a mostrar corridas estranhas. Sempre na Zona Sul. Sempre para endereços onde aconteceram tragédias. E sempre com passageiros que não existem mais. Eu aceito essas corridas. Não porque quero, mas porque não tenho escolha. O aplicativo controla meu celular depois da meia-noite. Ele me leva até outros motoristas que trabalham sozinhos na madrugada, motoristas jovens e inexperientes como eu era. Eu conto para eles sobre passageiros estranhos que somem. Conto sobre corridas que desaparecem do sistema. Planto a semente da curiosidade. E depois deixo que Carlos faça o resto do trabalho. Já ajudei 4 motoristas a chegar até aquele prédio nos últimos 2 meses. Todos eram pessoas boas, trabalhadores honestos, tentando ganhar a vida. Agora eles fazem parte da coleção do Carlos, e eu continuo aqui, dirigindo todas as noites, procurando o próximo. A parte mais terrível é que uma parte de mim já não se importa mais. É mais fácil obedecer do que lutar. É mais fácil aceitar do que tentar escapar novamente. Se vocês trabalham como motoristas de aplicativo e começarem a receber corridas estranhas na Zona Sul de São Paulo, principalmente na região do Brooklyn, por favor, não aceitem. Mas sei que vão aceitar. A curiosidade é mais forte que o medo. E quando aceitarem, eu provavelmente vou estar por perto, dirigindo meu Corolla prata,
esperando para contar a vocês sobre as corridas fantasmas. Esperando para ajudá-los a entender. Som de notificação do aplicativo. Desculpem, chegou uma nova solicitação. Preciso ir buscar alguém.